Oi, oi. Obrigado pela participação, galera. Oi, Cintia. Oi, Léo. De novo aqui. Peraí. Estou colocando aqui o Massa de novo. Fala, João. Oi, oi. Chegamos. Peraí que a galera tá voltando aí. Boa noite, Juarez. Obrigado pelo carinho. A Rutinha. Oi, Tênis, Rafa. O Alê. Vamos lá. Galera entrando aqui. Desculpa, eu acabei vendo só em cima da hora que a gente estava fechando. Imagina, tudo bem. Mas concordo com você, é uma pena que muitas pessoas não se arriscam a experimentar novas atividades, né? Sim, eu até recentemente, foi essa semana, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que há alguns anos se mudou para Portugal e ela postou a foto da raquete que ela havia acabado de adquirir, né? E eu fiquei super feliz. E ela falou: Olha, eu vou começar uma coisa nova. E eu falei: Pô, vai para cima, que é muito gostoso, né? É uma atividade incrível, porque essas modalidades, vamos dizer que o tênis seja uma modalidade individual. É só até a primeira página, né? Porque você está sempre em grupos, né? Participando, né? Sem E dúvida. você já comentou, e alguns colegas aqui que estão nos acompanhando já comentaram também, o quanto eles socialmente, né? Tiveram amizades que foram constituídas aí ao longo dos anos e que vão carregar para a vida toda, né? Sim. E que acabam tendo um estilo de vida saudável, harmonioso, né? E que isso compõe, né, com o dia a dia de uma maneira muito importante, né? Em É outras, muito agregador, né? em outros países, né, que valorizam mais a prática esportiva, é muito desejável, né? As empresas até gostam quando você vai fazer uma entrevista e você diz que você é praticante de uma modalidade. Sim, Isso denota tudo o que você falou. Poxa, então esse cara deve ser organizado, determinado, ele deve ser comprometido, ele se entrega, né? Então, quer dizer, sim. são valores muito positivos, né? É legal você falar isso, porque eu lembro quando eu comentei, como eu comentei, quando eu parei de jogar, eu fui experimentar um pouco o mercado financeiro para ver se tinha alguma coisa a ver comigo. Meu pai e minha irmã trabalham, eu entrei lá. E é legal você falar isso, porque o cara que veio conversar comigo, na época era uma corretora, ele era o dono da corretora, ele falou, uma das coisas que a gente prioriza aqui na contratação são ex-atletas. Pode ser até que ele não entenda do assunto, mas ele tem características necessárias Uhum. para ser bem-sucedido. Se ele não É. entende, ele vai correr atrás, ele vai estudar. Então, eu vejo pelo perfil que eu sou hoje. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou atrás alucinadamente. Né? E olha que interessante, né? Eu tenho um filho de 20 anos, né? E ele, por incrível que pareça, durante os anos escolares, ele não teve muita afinidade com o esporte de maneira geral. Sempre teve muita dificuldade e receio, né? Que ele não tenha encontrado a mesma empatia junto aos professores que eu encontrei quando eu era criança, né? E isso sempre para mim foi um peso, né? Que eu falo, poxa vida, né? Seria tão bom que ele tivesse o esporte para a vida, né? E as coisas foram se desenrolando e ele sempre se desenvolvendo muito bem no colégio, até que ele entrou para fazer administração na USP, né? E na USP, entre as possibilidades de atividades, ele se engajou numa atlética da fé, no atletismo, e lá, por incrível que pareça, o treinador dele era um ex-aluno meu, né? E aí ele veio me contar, ele falou: pai, estou fazendo aula com um professor, o nome dele é tal, seu ex-aluno e não sei o quê. Enfim, resumindo, meu filho hoje ele pratica salto triplo na USP, né? É E sério? Que compete. legal! Então, assim, olha, ele não tinha repertório. Meu filho era alguém que você tinha que ensinar ele a fazer curva, que ele não sabia correr fazendo curva, vamos dizer assim, né?
Então, veja que interessante que, mesmo um pouco tardiamente, ele ainda teve um professor que foi capaz de criar essa empatia, de inserir habilidades, de construir o gesto motor, de entregar para ele a melhor versão dele, como você bem Sim, falou, de maneira que quando eu converso com meu filho, agora ele está fazendo um intercâmbio na Áustria, pela própria USP, com bolsa, né? Quando eu converso com ele, eu legal. falo, poxa, a coisa mais grandiosa que você ganhou na universidade, por incrível que pareça, foi o esporte. Porque a parte Sim, acadêmica eu já sabia que ele ia se desenvolver. Mas o esporte foi algo que agregou para ele de uma maneira fenomenal. Então, um sim, grupo de amigos se ampliou, sabe? Ele se transformou, né? sim. E isso pode se aplicar em qualquer etapa da vida, né? Não, sem dúvida. Até aqui o Helder está falando essa história que você não aprende ou evolui após adulto. Ele começou a jogar aos 38 anos e hoje depois de 2 anos, ele já é quarta classe. Eu vejo muito assim pelo perfil de aluno que chega para a gente. São alunos, muitos deles começaram a jogar mais tarde. Sim, Não é desde sim, pequenininho. Lógico, de sim, novo, se você aprende desde pequeno, você vai. Me corrija se eu estiver falando uma besteira. Acelerar esse processo, porque você teve várias capacidades desenvolvidas mais novo. Mas, assim, caso isso não tenha acontecido, você consegue, de alguma forma, compensar isso com força de vontade, com entrega, com trabalho. E se a gente puder fazer assim uma comparação, eu acho que eu gosto muito de usar o exemplo do Nadal, apesar dele ter sido um fenômeno desde novo, porque ele é um cara, teoricamente, naquilo que se considera talento, nasci com aquilo, você fala, pô, esse cara não nasceu com isso. uhum, Fazendo uma comparação dele com o Federer. Mas ele é um monstro, sim, porque ele tem outras formas de talento. Ele tem um sim, foco, ele tem uma cabeça, ele tem uma resiliência, ele tem outras sim, coisas que é totalmente anormal. Né? sim. Muito acima da média, que faz do cara ser um dos maiores da É, história. sobre o talento, né, que é um tema que acaba sendo atraente, né, eu sempre digo o seguinte, aí não é uma opinião de novo, eu sempre sou muito cuidadoso em falar sobre algo que tem sustentação científica, né? Então, às vezes eu falo aqui conversando de uma maneira mais coloquial, né? Mas nunca desprendida da responsabilidade com a ciência, né? E o que a ciência tem hoje de conhecimento sobre o talento é que as pessoas são talentosas por motivos diferentes, mesmo dentro de uma mesma modalidade. E aí o exemplo que você deu é muito bom, porque o tênis vive aí alguns anos áureos, né, já há algum tempo, Sim, junto com esses grandes atletas, né, que têm se revezado aí em nos abrilhantar com suas performances, né? E eles são talentosos por motivos totalmente diferentes. O Federer por uma determinada combinação de variáveis, o Nadal por outra, o Djokovic por sim, outra. Você sim. pode até, dentro do seu olhar de preferência, gostar de um estilo mais do que o outro, mas é Uhum, inegável discutir que ambos são talentosos por motivos diferentes. sim. E que quando a gente quer desenvolver pessoas talentosas, a gente tem que procurar exatamente valorizar aquilo que cada um traz, porque cada um é uma combinação diferente que pode ser talentosa. E isso Uhum, tem sido assim não só no tênis, né? Se a gente pegar no próprio basquetebol, a gente tem o LeBron e o Curry, que são totalmente diferentes. Né? sim. Se a gente pegar no futebol, a gente tem o Cristiano Ronaldo e o E o Messi, que são Messi. totalmente Sim. diferentes. Né? E se a gente sair por aí afora, a gente vai começar a perceber que nos outros domínios do conhecimento, nas diferentes áreas profissionais, a gente também tem pessoas talentosas por motivos diferentes. Por isso que não tem uma fórmula de como deve ser o talento, o que, que ele tem que ter. Porque o Sim. talento não é uma receita de bolo, não é uma receita de chocolate como é o talento lá, né? A fábrica consegue fazer vários talentos iguais, né? Porque é um ambiente totalmente controlado, não tem variáveis intervenientes para fazer aquele chocolate. Mas na vida Sim. real, talento é único, é exclusivo. Cabe a nós, profissionais da área de educação, do esporte, todo mundo que trabalha com jovens, estarmos preparados para desenvolver pessoas. Quando a gente aprende a Sim. desenvolver pessoas, naturalmente surgem os talentos, né? Uhum. Então tem muita pesquisa sobre desenvolver talentos na área da educação, na área da psicologia da educação.
na área corporativa empresarial, que também tem interesse, né? E no esporte, a gente está correndo atrás do prejuízo. A gente sempre achou que talento caía da árvore, né? Sim. E tem gente que ainda não acordou que talento é algo que demanda muito trabalho, né? E que, Eu gostei da palavra que vocês usaram, que você precisa de consistência, trabalho de forma consistente para você sim, conseguir desenvolver esse talento. Que talvez até, eu nem sei se a nomenclatura é essa, em relação a talento, porque, de novo, talento a gente tem a sensação de uma habilidade que a pessoa nasceu e ponto, acabou. E o que você está dizendo é que talento tem a palavra em si abrange muito mais coisas, né? é que, inclusive, né, a maioria das pessoas talentosas, elas se desenvolveram com o passar do tempo. É totalmente falsa a ideia que, para eu ser talentoso, que já nos primeiros anos da infância, eu já tenho que manifestar esse talento. Isso daí não é a regra. A regra é que talento se desenvolve com o tempo. Quanto mais cedo você tem resultados precoces, né? Quanto mais cedo você tem campeão, isso não é um indicativo do talento futuro. Ao contrário, pode ser uma grande armadilha da especialização precoce. Quando você especializa cedo, o resultado vem cedo. Só que ele é um tiro no pé, porque quando o resultado vem cedo, ele também vai embora cedo. E já está provado pela ciência que o resultado da pessoa talentosa, no começo ela não tem resultados expressivos, gradualmente esses resultados vão se tornando mais visíveis e gradualmente, na hora certa, eles se tornam consistentes a longo prazo, né? Então a gente tem isso já muito certo na ciência, mas infelizmente as pessoas têm uma visão distorcida ainda sobre a manifestação do talento. Elas acham que tem que ser algo precoce. Mas aí pergunto a você dentro disso, Márcia, e até só uma observação, o Roberto está falando aqui que o Thiago Wilde disse que com ele foi bem isso. Essa coisa, como que você consegue, falando de um esporte em alta performance, vamos dizer que eu seja um treinador, eu vou usar esse termo, mas não é bem essa palavra. Eu sou um investidor que quero botar grana para desenvolver um garoto. Teoricamente, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem é o garoto que nasceu com mais talento, que não precisou fazer nada, tá lá. Aí você pega um menino que é mais habilidoso e fala, pô, deixa eu pegar esse aí e vou começar a trabalhar ele. Em compensação, aquele outro que aparentemente não é muito bom, que não consegue fazer a coisa direito, eu não vou dar importância para ele, eu vou deixar ele de lado. Você pega no futebol como se fossem as peneiras. Eu não vou pegar um menino que não acerta nem direito o chute com 10 anos de idade, porque eu vou imaginar que ele vai ser super trabalhador e com isso ele vai desenvolver o talento dele. Como que você sabe? Então, Não você não tem. sabe, não tem uma resposta, mas assim, como que eu gasto o tempo desenvolvendo, escolhendo Então, determinados meninos, aí falo, bom, tá. vou pegar esses e não vou pegar aqueles. A pergunta é muito boa, mas é justamente aí que está o problema, né? Já pensou se no colégio, na sala de aula, a primeira nota vermelha ou a primeira continha errada, a gente tirasse as crianças que não estão conseguindo fazer da sala de aula e as mandasse embora? Se a gente fizesse isso no colégio, Einstein não existiria. Porque nos anos iniciais da aprendizagem, o Einstein era medíocre. A mesma coisa, o Churchill, que foi um grande estadista, né? E que tem a história exaltada até hoje, ele era Sim. medíocre nos anos iniciais também. O Michael Jordan, ele teve problemas nos anos iniciais com o basquete, Eu né? tô vendo a série dele. O Cafu foi reprovado, acho que em 8 ou 9 peneiras, né? Não fosse a própria força individual dele em persistir, o sistema não teria dado nada para ele. Porque o sistema foi como você descreveu. Esse não leva jeito, esse daqui leva. A gente tem que levar em consideração que nos primeiros anos de vida, quem leva jeito é quem começou a ter oportunidade um pouquinho antes do outro. Não é quem nasceu sabendo, né? Quando eu sou pequenininho, 6 meses a mais de prática, 3 meses a mais de prática, já faz muita diferença no desempenho. Sem dúvida. E aí a gente é levado
a imaginar, aquele tem facilidade, aquele é fraco. Isso é muito ruim. A gente está desperdiçando vários talentos, né? Então, eu estava lendo alguns trabalhos feitos na Bélgica e eles começaram a dizer que a receita do sucesso para formar talentos na Bélgica nos últimos 15 anos foi justamente trabalhar com os talentos menos óbvios. Eles começaram a perceber que eles estavam desperdiçando potenciais incríveis, porque eles faziam seleção muito precoce, deixavam de fora aqueles que no momento aparentemente não tinham aptidão e incluíam aqueles que aparentemente tinham aptidão. Só que ao fazer isso, eles descobriram o quê? Que eles estavam superestimando alguns, subestimando os outros e errando com todos, né? Então a gente está reproduzindo esse modelo, né? A gente precisa ter um pouco mais de paciência. Eu sempre dou exemplo, e acho que quando eu conversei com o Ludiero, não sei se eu dei, acho que sim, sobre o videogame na minha vida. Minha mãe não pôde me dar um Atari, né? Logo de cara. Na época da minha infância, o Atari bombou, né? Minha família não tinha essa possibilidade de me dar de presente um Atari. Então, quando eu ia na casa dos meus amigos jogar Atari era um videogame que a maioria dos joguinhos tinha 3 vidas. Você pegava no controle, perdeu as 3 vidas, acabou para você. Morreu. Já passava o controle pro coleguinha, né? Então eu lembro que eu ia para casa dos meus amigos, eu pegava no controle em 5 segundos, eu já perdia. Ele, sai massa, agora sou eu. Sai. E aí eles ficavam jogando o dia inteiro e eu ficava ali, né? Pô, e eu? Não, você não sabe, você é fraco, você perde, não sei o quê. Eu perdia mesmo. Então, para um professor, eles seriam os talentosos e eu seria o fraco. Só que, na verdade, eles eram os que tinham mais minutos de treino comparados a mim. Eu não era fraco, eu não tinha tempo de treino como eles. Eu lembro que depois minha mãe conseguiu de segunda mão um Atari e eu não falei nada para os meus amigos, fiquei treinando em casa, né? E aí quando eles me chamaram na casa deles, veio o controle para mim, eles já sabiam que eu ia perder, só que eu surpreendi eles, né? Comecei a ganhar. Pô, Márcia, você não vai perder? Aí eu dei aquela risadinha, né? Ou seja, na infância, minutos a mais, meses a mais, horas a mais, podem fazer muita diferença, né? Sim. E a gente confunde muito talento com facilidade para aprender. Tem pessoas que têm facilidade para aprender, mas não necessariamente serão as mais talentosas. Sim. Uma coisa não está de mão dada com a outra. Uma coisa é ter facilidade para aprender, a outra é ser talentosa. Sim. Então tem muitas pessoas que não têm facilidade para aprender, mas que se eu trabalhar com elas, a longo prazo e na hora certa, elas se tornarão talentosas. Então a gente faz barbaridades, a gente brinca de Deus. Quem somos nós? A gente não acerta a previsão do tempo no dia seguinte. Aí eu quero acertar quem vai ser talentoso e quem não vai. Sim. Previsão do tempo tem satélite, tem algoritmo, tem computador, tem tudo. E a gente erra. A gente quer acertar quem com 7 anos vai ser talentoso com 20. Sei lá, nem a mãe de Ná, que já faleceu, se não me engano, não é por aí, né? Então a gente toma decisões drásticas e a gente prejudica o sonho e a vocação de milhares de crianças. Não, é legal você estar falando isso. Eu lembro que aconteceu comigo num primeiro momento, um pouco depois que eu parei de jogar, sei lá, uns 2 anos depois, eu comecei a treinar meninos nessa parte de formação, de 10, 11, 12 anos. E eu lembro que, inclusive, um dos nossos treinadores de hoje, da equipe, é um dos meus ex-alunos e ele tinha um irmão gêmeo. E os dois começaram a treinar comigo. E eu tinha muito eu tenho, né, muito uma filosofia de vida que, assim, não me importa se o cara tem habilidade ou se não tem, se joga bem, se não tem, assim, qual que é o meu trabalho como treinador? Ajudar esse cara a desenvolver o máximo potencial dele. Esse é o meu trabalho. Onde ele vai chegar, não tenho a menor ideia. Mesmo porque o esporte tem isso. Quando você chega e estabelece uma meta. Pô, eu adoraria chegar nesse ponto. Aí você começa a trabalhar, de repente você chega. Aí você fala, bom, já que eu tô aqui, então vamos para o próximo estágio. E você vai sempre subindo. E aí eu treinava esses meninos, todo treino, assim, como eu sempre faço, tentando trabalhar, fazer com que eles evoluíssem, sem pensar muita coisa, sem criar muitas expectativas.
E mais ou menos, sei lá, uns 6 meses depois, um dia eu estava vendo um treino de um deles, a gente trouxe um preparador físico de fora para trabalhar com eles, e eu estava vendo ele treinando, deu um clique. Eu olhei e falei assim, gente, eu não achei que ele fosse fazer isso. Eu não achei, deu algum clique que eu virei e falei assim, cara, esse menino pode ser alguma coisa. Uhum. E eu, de verdade, não achava. Quando eles entraram, eu falei, beleza. Claro que eu contribuí, né? A parte do treinador ajuda e tal, mas assim, não é só o meu trabalho, não sou eu que sou mágica e cheguei e fiz o negócio. Então, é bem esse ponto que você trouxe. E ele começou a jogar muito bem, acabou seguindo um outro caminho depois, mas ele começou a ter resultados, eu não estava esperando aquilo. E é Perfeito. legal, você está falando isso, que o Albernaz trouxe o Bruno, falou uma coisa bem legal. Ah, eu sempre achei que a pessoa talentosa era aquela que obtinha resultados com menos esforço do que as outras que não são talentosas. Eu acho que é essa ideia que todo mundo tem. É, pois é. É aquilo que a gente fala, né? Tem facilidade para aprender, né? Mas isso não necessariamente é indicativo do talento. Uma outra coisa interessante da história das pessoas talentosas, que contrapõe um pouco essa afirmação, é que a maioria das pessoas talentosas, quando você as convida para uma entrevista, ou mesmo que seja uma entrevista jornalística, ou se for uma pesquisa científica, como eu já fiz, e eu tenho vários resultados desse tipo, você fala assim, a que você atribui o seu talento? A maioria dos atletas já responde de imediato. Pô, desculpa, eu não me acho talentoso, eu não sou talentoso. Eu falei, tá, então, a que você atribui os seus resultados, seu desempenho? Ele fala, olha, eu treino muito, eu me dedico muito, né? Então, se você pegar até a famosa, o jargão, né, do Oscar Schmidt, né, do basquete, o mão santa, né? Ele às vezes não gosta que chamem ele de mão santa, porque mão santa remete a um dom, remete a algo, né, que fica numa nuvem desse imaginário popular que ele não precisou se esforçar para acertar todos aqueles arremessos, né? Sim. Ele tem uma entrevista muito legal, recente, inclusive, naquele programa Provocações, que hoje está sendo conduzido pelo Marcelo Taz. Não sei se vocês têm acesso, acho que é na TV Cultura. Tá. E ele responde, ele fala, olha, eu treinei muito. O que eu treinei não cabe na minha vida, o tanto de horas que eu treinei. Então, eu não acredito no talento. O Oscar fala isso. Aí o Marcelo Taz pergunta, mas Oscar, você não acredita no talento? Ele falou, não. Eu não tinha talento algum. Depois, quem quiser, entra aí no meu Instagram, que eu coloquei parte dessa entrevista aí, tá lá no Eu meu vou olhar. Instagram. Eu não tinha talento algum. Eu peguei, ele falou, eu tive um professor que me ensinou a arremessar, e eu me dedicava horas a fio a isso, enfim. Então, se você for pegar as entrevistas do Ayrton Senna, ele se dedicava muito, né? Se você for pegar as entrevistas do Rogério Ceni como cobrador de falta, ele Sim. treinava muito. Se você for perguntar sobre o Romário, que parecia passar essa imagem de não se esforçar tanto, quem o conheceu nas entrelinhas, ele treinava muito dentro da especificidade da movimentação dele na pequena e grande área, né? Então, é falsa a ideia de que as pessoas talentosas não precisam se esforçar. Ao contrário, elas se dedicam muito, né? Para E desenvolver isso, esse talento, né? exatamente, para desenvolver o talento. E aí vão Sim. ter esses fenômenos de compensação, né? Algumas puxam mais o talento para o aspecto físico, o outro para o aspecto psicológico, o outro tem aquela coisa mais da criatividade e tal, mas todos são talentosos à sua maneira, né? Então, Eu acho que talvez aqui a conversa está sendo legal porque a gente está quebrando ou desmistificando o que é talento. Porque quando é sim, talento é aquela coisa assim, dá a sensação, nasci com isso. Você tem várias formas de ser talentoso, seja através de trabalho, eu trabalho duro, minha parte mental é boa, ou fisicamente eu tenho uma boa genética e trabalhei para desenvolver isso. Mas é legal você estar trazendo um ponto, porque a gente está aqui nessa quarentena, 1000 lives acontecendo, e concordo, assim, tenho a minha experiência própria como atleta,
E vejo muitos desses atletas super bem-sucedidos, e assim, como você falou, é denominador comum. Trabalho, trabalho, trabalho. E eu Sim. acho que em qualquer coisa na vida, e aí fazendo o fechamento daquilo que a gente vem falando em relação ao esporte na vida. Eu acho que o esporte, ele é como todos os ensinamentos e as coisas que você aprende aqui, você vai levar para a sua vida. Eu acho que ele mostra o que é a vida, né? Talvez de maneira mais intensa. Ali você vive muitas coisas de maneira muito intensa, muito rápido, e num curto espaço de tempo, de quais são os desafios que você vai ter na vida. Mas você trabalhar duro, não importa onde você queira chegar. Uhum, A não ser que você não queira chegar em lugar nenhum. Aí uhum, beleza, é uma escolha uhum. sua. Mas se você quiser ser bem-sucedido ou quiser ser a sua melhor versão, não tem outra alternativa que não seja trabalhar duro. O Michel perguntou aqui uma coisa que é qual que é a definição de talento e que é diferente de habilidade? A definição genérica de talento, ela considera, vamos ver se eu construo aqui para ficar próximo daquilo que está na literatura e tudo mais, né? Talentos seriam sujeitos que, diante de determinadas situações, apresentam desempenhos acima da média e que isso pode ser explicado tanto por constituições herdadas quanto adquiridas. Tá. Então, o genérico do talento, ele prevê, alguém que desempenha acima da média, ok, né? Mas isso depende do quê? Depende de algo que é herdado e algo que é adquirido. E não tem o percentual exato de cada uma dessas dimensões. É Sim, aquele fenômeno de individualidades, né? sim. O que eu posso dizer é que a ciência já há algum tempo tem procurado dar respostas se o talento é genético, né? Só que a maioria dos estudos que tentaram provar que o talento é genético não chegaram a essa conclusão, ao contrário. Eles reforçaram que o ambiente, ou seja, o adquirido, é muito mais importante do que o herdado na composição do talento. Me Uhum. incomoda muito. Ontem mesmo eu estava vendo alguma coisa na televisão e passaram várias matérias de crianças desempenhando atividades com muito talento, atividades musicais, atividades artísticas de dança, né? E todos esses programas, eles tentam dizer que isso foi hereditário, porque os pais já eram dançarinos, porque os pais já eram músicos, né? Só que a própria matéria derruba a hipótese do hereditário quando ela apresenta que o ambiente foi muito mais importante, porque a criança convivia com músicos dentro de Sim, casa, tocando, com instrumentos sim. espalhados pela casa. Então você começa a ver que na história das pessoas talentosas, muito mais importante que a hereditariedade, ou seja, que a genética, foi o adquirido, né? Claro que Sim. para a criança valorizar essa aprendizagem no ambiente, tem que ser um ambiente saudável, harmonioso, senão ela vai ter repulsa, né? Por exemplo, É comum, né? filhos de prêmio Nobel não se tornaram prêmios Nobel. Se genética fosse importante, os filhos dos prêmios Nobel seriam prêmios Nobel. Mas não foi o que aconteceu. De repente eles tiveram até repulsa. Pô, meu pai é prêmio Nobel, foi ausente em casa, viajava, ficava indo para congresso, ficava no laboratório cuidando dos ratinhos e tal. Eu não quero ser isso aí, né? Aham. Então é muito perigosa essa ideia simplificada de dizer que o talento é genético ou que é um dom. Não, existe algo ali no ambiente que por um acaso ou por um motivo contribuiu para formar o talento. Mas não tem nada de genético? Pode ter, claro que pode ter, né? Tem Uhum. modalidades que a genética tem um peso, né? Por exemplo, a estatura, ela é genética, ela é hereditária. Então, Sim, modalidades que precisam da estatura para você entrar nela, ela tem um peso ali. Mas depois que sim. você entrou pela estatura, não é mais a estatura que faz diferença. Então, nas equipes de voleibol, todo mundo é alto já. Então, não é mais a genética que faz diferença. São outras variáveis que fazem a diferença, né? Então, Sim, até sim. mesmo nas modalidades onde a genética parece ter um peso importante, depois que você faz a primeira seleção, ela já não é mais o que explica o talento, né?
sim, seleções de voleibol, todas têm estatura média semelhante, peso semelhante, estatura semelhante, impulsão semelhante, mas por que algumas tendem a ser campeãs mundiais, etc., e outras não, né? Porque tem algo além da genética que explica o talento e que está muito presente no que é adquirido, no como é trabalhado, né? sim. E essa coisa dos pilares, que você inclusive já tinha. Você trouxe na conversa com o Ludiero a questão do ambiente familiar, a questão da proximidade do treinamento, né, de ser próximo da sua casa, todo esse conjunto, para você ser um cara bem-sucedido Uhum, profissionalmente nessa parte de esporte, é um conjunto. Não dá para você simplificar o processo e falar, não, é uma única coisa. O cara nasceu com talento, está resolvido. O talento, o que veio da genética, é um pedacinho. Mas, cara, a uhum, jornada é tão longa, os desafios são tão grandes e tão complexos, que, cara, isso aqui não vai resolver. Você tem que ter uma soma de fatores para você conseguir resolver todas as situações e sim, superar tudo aquilo que você vai ter ao longo da sua jornada. sim. É que Então, o fenômeno do talento ele é tão complexo e a gente tem essa ânsia de buscar respostas fechadas que nos satisfaçam, né? Mas talento é algo que não possibilita isso, mesmo com a sim, ciência já tendo avançado muito, né? A sim, única coisa que eu penso que não contribui é a gente atribuir ao dom, porque isso tira todo o peso e importância que tem o ambiente na formação do talento. Ele é muito importante, né? sim, Então, por isso que eu tento reunir todos esses exemplos, né, junto com a ciência, para desconstruir o imaginário popular. Então, quando eu vou dar sim. aula sobre talento, eu passo boa parte do tempo desconstruindo o imaginário, do que necessariamente dando as respostas exatas sobre o que é talento, né? Sim. Não é isso. E é legal que o Luiz está falando um negócio, ele pegou uma frase do Nadal que é bem bacana. A glória é ser feliz. A glória não é ganhar aqui ou ali. A glória é desfrutar praticando, desfrutar todos os dias, desfrutar trabalhando duro e tentando ser um jogador melhor que Ótimo. antes. Eu penso que é isso. Letícia, quando a gente chega num discurso desse tipo, num depoimento, né, é sinal que, por mais que ser atleta, o treinamento, depois que você entra ali na puberdade, que você entra nessa coisa do alto rendimento, né, Sim, dói. Isso dói. E aí eu não considero que o esporte é vilão. Porque esse treino, ele dói, né? Você tem que se entregar, é para você muito. evoluir, a recompensa vem lá na frente. Mas não é Sim, por causa disso que o seu treinador é vilão, não é por causa disso que ele está provocando lesão em você, porque se tudo isso for feito direito, né, você tem chance de formar um atleta sem fazer com que o esporte seja um vilão na vida dele. E se o sim. Nadal tem esse discurso, é porque isso foi muito bem trabalhado ao longo do tempo, né? É uma Então, coisa assim, do trabalho ali do dia a dia, né? eu vejo assim, tem as ginastas chinesas e tem as ginastas norte-americanas. Ambas têm medalhas olímpicas, com processos de formação totalmente diferentes. Num esporte, arrisco dizer que é um grande vilão, que é um processo que massacra milhares de meninas para algumas sobreviverem e chegarem na Olimpíada. Enquanto que nos Estados Unidos é um treinamento duro para você ser ginasta? Lógico que é, qualquer modalidade é, mas não fazem as aberrações que às vezes a gente vê no processo de formação do esporte como vilão, que já Sim. apareceu em alguns documentários e vídeos aí sobre como é feito o processo lá, né? Não tem jeito, assim, como você falou, Márcia, eu acho que é uma coisa do trabalho. E eu vi uma entrevista que eu achei bem legal, o termo que ela usou, da Glenda Kozlovski, que é aquela Uhum. repórter, apresentadora que era da Globo, agora está no SBT, e ela, ex-atleta, né, campeã mundial, e ela falou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou assim: aparentemente, o dia a dia do atleta parece a mesma coisa, que ele está fazendo a mesma coisa todos os dias. Mas é nesse dia a dia, é nesse trabalho do dia a dia, que acontece a magia e que tudo se transforma. E isso é muito legal, porque essa
essa dedicação e essa entrega que você tem que ter o tempo todo na vida como profissional, seja atleta ou seja na sua vida fora, você tem que fazer isso. Não tem outra alternativa. E uma história muito legal dessa coisa de trabalho, de você ser responsável pelo seu sucesso e aquelas coisas. Eu conto, eu não sei se já viu um TED do Tony Nadal, ex-treinador do Nadal. Cara, se você não viu, o TED dele é sensacional. 20 minutos. Galera, se vocês não viram, vale mega a pena ver. E ele conta uma história que é muito bacana, que o Nadal estava com 15 anos, eles estavam indo para um torneio, e o Nadal estava com um amigo. Os dois estavam indo para o torneio e o Tony estava acompanhando, e calhou dos dois jogarem no mesmo horário. E chegou, num determinado momento, o Tony estava vendo o jogo do amigo e, sei lá, um outro treinador chegou perto do Tony e falou assim, cara, o Nadal está jogando e ele está com a raquete estourada. Aí o Tony chegou lá do lado da quadra, virou para o Nadal e falou assim, olha, sua corda está estourada, você está vendo? Aí o Nadal olhou para a raquete e falou, e foi lá e trocou a raquete. Ele estava perdendo o jogo, tomando um pau, sei lá, 5-0. E ele trocou a raquete, deu uma endurecida, mas acabou perdendo o jogo. E aí chegou no final da partida, o Tony virou para ele e falou assim, cara, me explica uma coisa, você é um menino que já joga torneio há muito tempão, um ano depois ele estava ganhando Roland Garros. Você joga torneio há muito tempão, tem mega experiência, como que você não viu que a sua corda estava estourada? E ele falou, pô, eu tô tão acostumado que tudo que acontece é culpa minha, que eu não achei que a minha bola estava saindo porque a minha corda estava estourada. Então, assim, é um exemplo extremo dessa questão de trabalho, de eu ser responsável pelo meu sucesso ou não. Né? E aqui o Kelvin está falando também do Guga, que é um mega exemplo. Ele no juvenil não era o melhor, e depois ele deu um estalo e saiu ganhando tudo. Né? E até pergunta aqui se é amadurecimento. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que existe um período aí entre mais ou menos 10, 12 anos até mais ou menos 16 anos de idade que o desempenho sofre grande influência da maturação biológica e do mês de nascimento. Então, isso é uma problemática que acaba interferindo muito nos resultados que a gente observa nesse intervalo de tempo. Então, principalmente entre 12 e 16 anos, a gente tem que olhar o resultado que a gente está observando com muita cautela, que ele pode ser produto de uma maturação biológica precoce ou da criança ter nascido nos primeiros meses do ano. Isso interfere. Muito. E aí, na quadra, ele acaba tendo um desempenho mais satisfatório comparado aos que nasceram no final do ano ou que têm maturação tardia. Sim. E aí a gente confunde isso com quem vai ser talentoso e quem não vai. Quando, na verdade, é um processo de maturação, onde alguns estão avançados e outros estão atrasados. Mas todos podem ser talentosos. Só que a gente costuma interpretar uns como talentos e outros como, olha, esse daqui é fraco, né? Sim. E na verdade não é, ele só precisa de tempo para amadurecer, né? Então, há alguns anos atrás, desde a época do Mackenzie, eu tive uma parceria muito legal com um aluno que fez graduação lá, que era da área do tênis, o nome dele é Rafael Pacciaroni, e o Pacciaroni hoje tem até um livro aí na área do tênis, eu tenho acho que 1 ou 2 capítulos nesse livro, e a gente publicou alguns artigos juntos, né? Um dos artigos que eu publiquei junto com o Pacciaroni, né, foi justamente sobre o efeito da idade relativa no tênis, né? Ou seja, qual o impacto que o mês de nascimento tem na probabilidade de eu me tornar atleta de alto nível no tênis? Então o Pacciaroni ele fez um levantamento com todos os rankings nacionais e internacionais do tênis. Então ele pegou os 100 ranqueados de cada um desses rankings e ele pegou a data de nascimento desses 100 ranqueados em cada um dos rankings nacionais e internacionais. Fizemos uma distribuição estatística e percebemos o quê? Que a maioria dos 100 ranqueados são sujeitos que nasceram no primeiro trimestre do ano. A segunda maioria nasceu no segundo trimestre do ano. E um pequeno número, muito menor, nasceu no quarto trimestre do ano. Isso leva as pessoas a imaginar
que, poxa, então quem nasce no começo do ano tem mais chance de ser talentoso do que quem nasce no final? Não é isso. Sim. Mas isso está acontecendo, porque as pessoas estão superestimando esses sujeitos em detrimento dos outros que nasceram no final do ano. E aí, ao longo do processo, você vai deixando de fora grandíssimos potenciais. E aí, quem acaba chegando? Quem nasceu no começo do ano. Porque o mês de nascimento ele faz muita diferença em qualquer modalidade esportiva, nesses anos da base, entre 12 e 16 anos. Aí você fala, mas por que o mês de nascimento faz diferença? Porque se eu nasci em janeiro, quando eu sou comparado com alguém que nasceu em dezembro, nessa fase da vida, puberdade, eu estou 300 dias à frente do que nasceu em janeiro. Muita coisa, cara. Então são horas a mais de treino, semanas a mais, minutos a mais jogados, né? São competições a mais disputadas, e não somente isso. Em média, eu tenho estatura maior, peso maior, força maior, impulsão, velocidade, agilidade, potência. Tudo favorece o sujeito que nasceu no começo do ano. E aí tem treinador que trabalha com as modalidades e que às vezes não entende esse processo de maturação biológica. Sim. Isso é uma negligência, porque você está atrapalhando a vida desses sujeitos. Quando você superestima alguns e subestima os outros, você erra com todos e você prejudica todo mundo. Porque você fica dizendo que aquele que vai bem vai ser talentoso. E às vezes ele não vai. Às vezes ele está sendo talentoso no momento porque ele está mais maduro. E você diz que aquele que está fraco não vai ser. E ele poderia ser, só que você está desmotivando ele e ele sai do processo por sua causa. Esse tipo de erro acontece todo dia. No tênis, no futebol, no basquete, no atletismo, debaixo do nosso nariz, por conta da nossa incompetência, né? Então, isso é um erro grave, legal você trazer gravíssimo. Isso. Sim, e acontece muito, né? Muito. Massa, cara, obrigado. Imagina, estamos à disposição. Obrigado. Cara, não tenho palavras para te agradecer por dividir aqui todo o seu conhecimento com a gente hoje e pelo trabalho que você faz para o nosso esporte como um todo. Como eu te falei, no dia que a gente conversou pelo telefone, a gente tem uma sorte de ter pessoas como você, extremamente estudiosas e que ajudam a desenvolver o nosso esporte. Que sorte que a gente tem uma pessoa como você que está tão preocupada com essa questão de formação de um modo geral, entendeu? Então, assim, só tenho para te agradecer. Galera, vou deixar aqui gravada a live. Se por acaso a gente não tiver respondido alguma pergunta, pode mandar para mim ou para o Massa. E super obrigado mais uma vez por vocês terem prestigiado aqui. E Massa... Agradeço. Fantástico, cara. Você é um fenômeno. Imagina, foi muito legal a conversa. Espero que todo mundo aí tenha curtido e estamos à disposição aí de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Tchau.